Todo mundo conhece desde criança a história dos reis magos que visitaram Jesus levando presentes. Uma narrativa maravilhosa. Mas se você parar para pensar, verá que essa história é no mínimo muito estranha para estar na Bíblia. Ela envolve magos, uma estrela que parece se mover, presentes exóticos e sonhos enviados por Deus a pagãos. Tudo isso deixa essa história com um ar quase enigmático. Mas fique tranquilo. Neste vídeo vamos juntos desvendar muito desses mistérios e entender melhor o que realmente aconteceu na visita dos magos a Jesus. O primeiro mistério é: quem eram esses magos? Os magos que aparecem nesse relato de Mateus não são fáceis de identificar com exatidão. Séculos antes do nascimento de Jesus, essa palavra se referia a uma classe de sacerdotes entre os medos, que eram conhecidos por interpretar sonhos. No livro de Daniel, esses magos aparecem como conselheiros no Império Babilônico. Eles eram considerados detentores de um saber místico, que combinava astrologia, ciência e práticas religiosas. Com o tempo, o termo mago passou a englobar pessoas envolvidas com astrologia, magia e práticas ocultas. Esse uso ampliado incluía desde estudiosos e astrônomos até charlatães que usavam suas habilidades para enganar ou manipular os outros. Assim, o significado da palavra foi se diversificando e os magos passaram a ser associados tanto à sabedoria genuína quanto à falsidade e engano. Os magos que buscavam Jesus são apresentados como fazendo parte do primeiro grupo. Eles estavam em uma busca sincera pela verdade, tentando compreender os sinais divinos nos céus e reconhecendo o nascimento do Messias. O segundo mistério é: esses magos eram reis? É tão comum ouvirmos a expressão reis magos que muitas vezes não percebemos que a Bíblia nunca os chama de reis. Não há menção de qualquer título real no texto bíblico. Essa ideia de que seriam reis provavelmente surgiu ao longo dos séculos, influenciada por passagens do Antigo Testamento que falam de reis vindo para adorar o Messias. Veja o que diz Isaías 60, 3 e 6. As nações virão à tua luz e os reis ao resplendor da tua aurora. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e proclamarão os louvores do Senhor. Perceba que esses textos proféticos têm muitas semelhanças com o relato do Evangelho de Mateus. Eles falam de governantes trazendo presentes, vindos do Oriente e se curvando diante do rei prometido. E isso pode ter levado à interpretação de que os magos seriam, portanto, reis, cumprindo essas profecias. Essa associação acabou sendo reforçada pela tradição popular, embora o texto bíblico não dê muitos detalhes sobre quem eles realmente eram. Um outro mistério sobre os magos é se eles estavam em três. Mais uma vez, a tradição popular nos leva ao engano. A Bíblia não nos diz quantos magos visitaram Jesus. A teoria de que eram 3 homens provavelmente surgiu como uma dedução baseada nos 3 presentes que eles trouxeram em Mateus 2 e 11, ouro, incenso e mirra. No entanto, o texto bíblico não especifica nem o número deles, nem seus nomes. 2 magos podem ter dado o mesmo presente. Somente no final do século 6 é que esses homens sábios receberam nomes da tradição: Melcom, mais tarde chamado Melquior, Baltazar e Gaspar. Esses nomes, porém, não têm base no relato bíblico e fazem parte de lendas e tradições posteriores. E os presentes? Teriam eles algum significado especial? Na cultura do Oriente Antigo, levar presentes ao se aproximar de uma autoridade era uma prática comum e importante. Várias narrativas bíblicas descrevem isso acontecendo. Esses presentes, normalmente, eram dados em sinal de respeito e, em muitos casos, esperava-se que fossem retribuídos. Embora isso não seja mencionado diretamente no relato de Mateus, os leitores do primeiro século provavelmente entenderiam esse gesto como uma forma de reconhecer Jesus como rei e associariam essa visita ao cumprimento da missão de levar o evangelho a todas as nações. Os presentes trazidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, eram itens valiosos e muito importantes na época. O incenso era uma resina perfumada e extraída de árvores específicas. A mirra era um tipo de goma aromática utilizada como perfume, condimento e também para embalsamar corpos, como mencionado em João 19:39. Muitas pessoas ao longo dos séculos têm sugerido que esses presentes têm um significado simbólico muito profundo. O ouro simboliza a realeza de Cristo, pois era um presente digno de reis. O incenso aponta para a divindade de Jesus e seu papel como um sumo sacerdote, representando as orações subindo a Deus. Já a mirra, uma substância utilizada para embalsamar corpos, simboliza a morte que ele enfrentaria, antecipando o sacrifício redentor na cruz. Outros discordam, explicando que é pouco provável que os magos tivessem essa intenção. Eles creem que esses presentes eram valiosos e práticos, podendo até ter ajudado financeiramente a fuga da família para o Egito, já que eles eram pessoas
bem pobres. Mas e de onde esses magos vieram? É provável que os magos tenham vindo do leste, possivelmente da Babilônia, onde existia uma grande comunidade judaica com bastante influência. Outra possibilidade é que eles tenham vindo da Pérsia ou do deserto da Arábia. Mas a ideia de que vieram da Babilônia faz mais sentido, já que a viagem até Belém parece ter levado bastante tempo, o que combina com a distância maior desse lugar, entre outros motivos. Essas respostas e possibilidades são muito interessantes, mas há algo que sempre nos inquieta quando lemos essa história: o fato deles serem magos. Porque Deus escolheu se revelar para magos que com certeza eram astrólogos. Nós sabemos que o Antigo Testamento ridiculariza astrólogos e proíbe a astrologia. Veja o que diz Isaías 47, 13 e 14. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão os seus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos das chamas. Se o Antigo Testamento fala de magos e astrologia de uma forma tão negativa, como no Novo Testamento eles são apresentados de forma positiva, lendo sinais verdadeiros no céu e até mesmo recebendo sonhos especiais do Senhor? Por acaso Deus mudou? Para resolvermos esse problema, precisamos ter em mente que quando os magos visitaram Jesus, astronomia e astrologia ainda eram a mesma coisa. O estudo dos astros era tanto uma ciência como uma forma de buscar sinais divinos. E nesse caso, os magos que vieram do Oriente não eram adivinhos ou charlatães, como muitos magos criticados no Antigo Testamento. Esses homens provavelmente faziam parte de um grupo de estudiosos sinceros que dedicavam suas vidas a observar os céus em busca de sinais importantes. É bem provável que esses magos tivessem algum conhecimento do Antigo Testamento. Isso faz sentido porque possivelmente eles vieram da Babilônia, onde havia uma grande comunidade judaica desde o exílio, com uma significativa influência cultural e religiosa. Por meio dessa convivência, eles poderiam ter aprendido sobre a profecia de um grande rei que nasceria em Israel. Assim, eles eram muito diferentes dos magos criticados no Antigo Testamento, que geralmente buscavam manipular forças espirituais para ganhos pessoais ou que praticavam a idolatria. A resposta para a pergunta "Deus mudou?" é um convicto não. Deus nunca muda. O que muda nesse caso é o propósito e o contexto. Na Bíblia, a astrologia e os magos são condenados porque estavam diretamente ligados a práticas pagãs e à busca de poder pessoal, afastando o povo de Deus. Nesse texto, vemos Deus usando o que esses magos conheciam, os astros, para guiá-los até o verdadeiro Messias. Além disso, ele lhes deu revelações em sonhos, mostrando que estava conduzindo sua jornada. Esse episódio, na verdade, revela a soberania e a graça de Deus, que pode usar qualquer meio para alcançar pessoas sinceras, mesmo aquelas de culturas e crenças diferentes, para levá-las à verdade. O foco não está na astrologia, mas na ação divina, que transforma o conhecimento deles em uma ponte para o encontro com Jesus, o verdadeiro Rei. Chegamos à pergunta mais importante: o que era essa estrela? O que esses magos realmente viram? Mas antes de irmos às possibilidades, se você quer estudar as Escrituras, aproveita para conhecer os meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia. Esse material é super completo e foi desenvolvido para te ajudar a entender qualquer livro das Escrituras de forma rápida e prática. E tem mais. Além dos mapas mentais, você ainda recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação da Bíblia com videoaulas, também acompanhado por mapas mentais. Eu já estou recebendo excelentes avaliações de quem já está usando o material. Quer transformar seu estudo da Bíblia? O link para adquirir o seu material está aqui na descrição. Bem, existem várias teorias sobre o que seria essa estrela. Johannes Kepler, famoso astrônomo, astrólogo e matemático alemão, acreditava que a estrela que guiou os magos poderia ter sido um fenômeno astronômico natural, não uma estrela sobrenatural. Ele propôs que a estrela de Belém foi uma rara conjunção entre Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, ocorrida no ano 7 a.C., o que teria chamado a atenção dos magos. Kepler também cogitou a possibilidade de um evento celeste mais complexo, sugerindo que a conjunção poderia ter sido acompanhada pelo surgimento de uma supernova. Esse fenômeno ocorre quando uma estrela exausta de seu combustível colapsa e explode de forma violenta, emitindo uma luz intensa que pode durar semanas ou até meses. No entanto, essa hipótese permanece apenas uma suposição, já que não há registros históricos ou evidências concretas que confirmem tal evento naquela época. Outros sugerem cometas, que alguns antigos chamavam de estrelas variáveis. Uma solução possível está no verso 9. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que
tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Com base nesse versículo, podemos crer que a estrela era completamente sobrenatural. Por isso, talvez seja perda de tempo fazer especulações astronômicas. Entender um pouco melhor todos esses mistérios é realmente fascinante. No entanto, a história dos magos nos oferece algo ainda mais valioso, um exemplo de diligência espiritual. Eles enfrentaram grandes dificuldades, atravessaram longas distâncias e suportaram os desafios de viagens no Antigo Oriente. Mas nada os fez desistir. Sua determinação em encontrar o rei dos judeus é um testemunho de que quando há boa vontade, o caminho se abre. Eles não descansaram até ver Jesus, e essa devoção deve nos inspirar a fazer o mesmo. A jornada deles deve nos desafiar a refletir. Estamos dispostos a ir até onde for necessário e sacrificar o que for preciso para seguir a Cristo com o mesmo empenho? Que possamos, assim como os magos, buscar a presença de Jesus com todo o nosso coração, não descansando até o encontrar. Fica na paz e até a próxima.